A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Centro Regional de Nefrologia. Atendimento humanizado. Estrutura voltada ao bem-estar do paciente, com os mais modernos equipamentos e uma equipe formada por mais de 30 profissionais altamente qualificados. Tudo isso faz do CRN a clínica de maior referência para pacientes de São José do Rio Pardo e região que necessitam de tratamento de hemodiálise, além de doenças relacionadas aos rins. Atendimentos realizados com hora agendada, evitando longas esperas para consulta. Comprometimento e respeito com os pacientes. Centro Regional de Nefrologia. Referência em nefrologia e hemodiálise para São José do Rio Pardo e região. Mobiliar a casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. No Palácio Móveis, os preços são os melhores. A qualidade e garantia dos produtos você já ouviu falar. Por isso, quando chegar a hora de mobiliar ou renovar os móveis de sua casa, converse com nossa equipe. Estamos na rua Carmo Taliberti 391, Centro, Mococa. Fone 19 3656 0958. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. Olá, estamos aqui na TV Direta, mais uma vez ao vivo, para dar início ao nosso programa Saúde. Gente, hoje vamos falar de um assunto que interessa a todos, né? E de um sentido nosso muito importante. Todos os sentidos são importantes, com certeza, mas a visão, eu acho que ainda é um sentido assim que nos deixa muito preocupados, principalmente quando a gente tem a falta dela, né? Ou tem algum problema referente aos nossos olhos. Então, como eu estou falando, né? O nosso programa Saúde de hoje será referente às doenças oculares, aos assuntos oftalmológicos. E para desenvolvermos esse importante assunto, estamos recebendo aqui, também já vou falar a presença do nosso amigo, porque já veio bastante vezes, né? E toda vez que vem nos agrada demais e atende os nossos telespectadores com maior carinho, né? Então, hoje estamos recebendo aqui a presença do Dr. José de Souza. O Dr. José, ele é médico, oftalmologista aqui na nossa cidade há bastante tempo, né? E já muito conhecido, não só de Mococa, mas de toda a região.
Então eu vou abrir já dando as nossas boas-vindas, o nosso muito obrigado ao Dr. José de Souza, que carinhosamente aceitou o convite e está aqui hoje junto a todos os nossos telespectadores. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço poder estar aqui com vocês. Então, vocês já sabem o assunto, já sabem o convidado. Hoje estaremos falando das doenças dos olhos. Né, gente? Quem que às vezes não tem uma dorzinha, uma conjuntivite, não quer tirar alguma dúvida a respeito de lentes, de óculos, né? Das cataratas, são tantas as doenças, tantas assim, pertinentes, né, à nossa visão. E hoje nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais. Você que está em casa vai poder participar, vai poder ligar, né, tanto pelo telefone fixo 36564147, como pelo nosso WhatsApp, né, o 992200357. Nós estamos aqui aguardando a ligação de vocês. Enquanto isso, vamos conversar um pouquinho. Hoje, quando conversei com o Dr. Zé de Souza, eu falei, ó, não vai esquecer de trazer aquele famoso olho que o doutor traz, né? Que explica muitas vezes para as pessoas que estão em casa, que não sabem o que é a córnea, onde fica a pupila, o que é uma catarata. Então, assim, além de ele explicar, ele vai poder até mostrar, né? De uma maneira até bem didática para todos que estão nos assistindo. Então, gente, vão ligando, participando. Enquanto isso, eu e o doutor vamos conversando aqui. Doutor, eu gostaria de abrir o programa hoje fazendo até uma homenagem às pessoas mais idosas, né? Porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas estão vivendo mais, né? Então, tem certas coisas que a gente vai ter mesmo no decorrer da idade, o senhor concorda comigo? Assim, a pessoa vai viver 70, 80, 90 anos, ela vai ter problema de audição, gente, não tem jeito. E ela vai ter algum problema de visão. E a gente sabe que, dentre esses problemas, né, relacionados à idade, a catarata, né, é uma patologia muito comum. E eu gostaria de perguntar para o doutor o que é a catarata, o que acontece na catarata, e se todo mundo que vive bastante vai ter catarata, doutor. Bom, a catarata é uma opacificação que vem com a idade, com o tempo, de uma lente que existe dentro do olho. Então, se a gente abrir o olho aqui, atrás da pupila, no meio da menina, aqui a gente chama a menina dos olhos, existe uma lente que é transparente. E essa lente, com o tempo, ela vai ficando mais densa. Então, ela impede que a luz entre para formar a imagem dentro do olho. E essa opacificação, uma densificação, vai se acumulando ao longo dos anos. Às vezes mais precoce, algumas pessoas mais tardia. E isso faz com que a luz que entra dentro do olho tenha dificuldade para formar a imagem lá dentro do olho. Então, isso é a catarata. Antigamente, a catarata ela ia se formando e se esperava que ela ficasse bem madura, que era um termo que se usava, bem opaca, para depois, então, se fazer alguma coisa. Hoje, a técnica cirúrgica mudou muito e, com isso, se aprimorou, facilitou muito com os novos aparelhos, que são bastante sofisticados e deram uma qualidade de cirurgia muito melhor e de uma recuperação muito melhor. Então, se opera cada vez mais cedo, não se espera que a pessoa fique com aquela opacificação, atrapalhando a visão no dia a dia. Tudo depende, naturalmente, da idade, das atividades de cada um. Não é? Doutor, eu que acompanhei assim, recentemente aqui em Mococa, que teve aquele mutirão de catarata, é uma cirurgia assim, que dá uma satisfação muito grande para o médico e para o paciente, né? Porque o paciente entrava assim com tudo, assim, tudo opaco, de repente, 15 minutos depois ele estava enxergando, né? Justamente, a cirurgia, quando você você faz a cirurgia e corre tudo bem, implanta a lente em outro lugar, no lugar que tem a catarata, que é uma lente que se opacifica,
ao retirar, se coloca uma outra lente com o grau que você precisa. E ela vai dar uma nitidez de imagem, uma qualidade de visão muito boa. E as pessoas que às vezes estavam assim só conseguindo ver dedos aqui a meio metro de distância, passam a enxergar muito melhor. Isso, lógico, que vai tendo uma evolução à medida que vai passando os dias para melhor, né? Correndo tudo bem naturalmente. E a qualidade de visão, qualidade de vida das pessoas melhora muito. Então, realmente traz uma satisfação grande para o paciente, para o médico que participa, porque ele vê a evolução que o paciente tem em termos de melhora de visão e do que ele pode passar a fazer, às vezes que já não conseguia fazer porque não estava enxergando. E assim, bem tranquila, anestesia, tudo, né, doutor? A técnica evoluiu muito, não é? Então, antigamente se fazia anestesia retrobulbar ao redor aqui do olho. Hoje se usa, dependendo da situação, só um colírio anestésico e se faz uma abertura pequena. Antigamente, a cirurgia, ela abria o olho, a gente falava aqui, como o relógio aqui, das 10 às 2 horas. Então fazia uma abertura grande para entrar e retirar a lente, a catarata que estava opaca. Hoje se faz a abertura de tamanho de uma saída de uma ponta de caneta Bic, e você faz uma abertura ali, você consegue entrar com um aparelho que chama facoemulsificador, que é um grande avanço, e ele aspira aquela massa, ele fragmenta e aspira, e depois você entra ou com uma lente rígida, com uma abertura um pouquinho maior, ou com um outro tipo de aparelhinho, que parece uma pontinha de caneta, que entra e solta uma lente autoinflável lá dentro, e ela ao entrar, ela se abre e se acomoda dentro do olho. Então isso ficou muito rápido, uma melhora de qualidade para o paciente. Antigamente o paciente tinha que ficar deitado em repouso durante 7 dias, sem se movimentar muito. Hoje ele vai, senta, deita lá, faz o colírio anestésico, acabou a cirurgia, 5, 10, 15 minutos, levanta e vai embora para casa andando. Quer dizer, é uma recuperação muito boa. E o fato da pessoa operar de catarata, se ela tinha um certo grau assim no óculos, ela continua tendo, né, doutor? Não, você pode, quando você vai operar, você faz uma medida que mede, calcula o seu grau. Então, vamos supor que você tivesse uma miopia de -5, você pode corrigir isso na lente intraocular que você vai implantar lá dentro. Então, você consegue zerar esse seu grau e você fica com 0 grau para longe. Existe hoje lentes para longe e perto. Consegue dar o grau de longe e o grau de perto. Então, às vezes, as pessoas nem grau de longe, nem grau de perto precisam. O mais comum é que se fique um grau residual, porque a cicatrização vai mudando, às vezes altera, e tudo depende da necessidade das pessoas para poder, no dia a dia, enxergar. Tem pessoas que não precisam nem de longe nem de perto o grau. Algumas precisam de um pequeno grau para longe ou para perto, dependendo do tipo de lente que se faz o implante. Mas a gente vê que a alegria de poder enxergar é algo assim que não... É uma satisfação muito grande, né? E isso é incrível, que é uma das grandes causas de cegueira no Brasil e no mundo. Né? Então, existe uma fila de espera de pacientes que não têm condições de fazer isso sem ser no serviço público. É grande, porque o atendimento é um pouco difícil pelo serviço público, pela falta de verba que ocorre, né? E isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, à medida que se consegue fazer um mutirão como esse, que se implanta lá e consegue fazer cirurgias... 300 cirurgias, é um benefício muito grande para aquela população que não pode ter acesso a um serviço sem ser público. Né? E eu lembro direitinho que foi muito triste, existiam pessoas assim, que há mais de anos esperavam, né? Eu tenho vários pacientes que a gente, aqui em Mococa, aqueles que não podem ter acesso a um serviço particular, a gente encaminha para a Divinolândia e que estão na fila de espera e passa assim, um tempo grande. Né? Infelizmente, por uma série de fatores,
essa fila acaba ficando um pouco longa. Cresce, né? e termina e ela aumenta novamente, é muito difícil. Né? Isso aí teria, na medida do possível, o ideal fosse que tivesse uma continuidade. Né? Claro, com certeza. Bom, nós já estamos recebendo ligações, mensagens dos nossos telespectadores e já vamos então direcionar o programa para vocês. Eu vou abrir o nosso programa de hoje com a Águida Rezende, que ligou para a gente. Águida, um beijão para você. Ela disse o seguinte: há 40 anos que o Dr. José cuida de mim. Puxa vida, hein? E liguei para mandar um abraço para ele, Obrigado. porque ele é uma pessoa muito especial para mim. Oxa, paciente de 40 anos já, doutor? Tá vendo? Essa confiança. Passa tempo. Não, você sabe que isso chama-se confiança, né? Não tem outro nome, muito bom. né? Muito bom a muito gente saber que o paciente vai e volta, a família continua. Dá um prazer pra gente isso, né? É uma satisfação muito grande. Ô, Águida, então tá aí seu Obrigado. recado e seu abraço, tá? Outra pessoa que ligou pra gente foi a Vera Bernini. Vera, um beijão pra você. Obrigado por estar nos assistindo aí da sua casa, tá? Ó, então ela diz, manda um beijo para a doutora Eliane e um grande abraço para o doutor José. Porque o doutor José, ele é oftalmologista, mas é da minha família inteira. E todos admiramos muito o senhor, doutor. Muito obrigado. Estamos aqui em casa te assistindo. Que legal, ó. Quem não quiser fazer pergunta, só de vocês ligarem, deixar registrado aquele abraço, a gente fica muito feliz. Então, Vera, obrigado pela ligação, viu? Tá deixado o seu recado aí também. Muito obrigado. Boa noite, doutor. Meu nome é Rita. Tenho um cisto na pálpebra inferior direita. Doutor, isso aí é necessário cirurgia? Esse tipo de cisto? E gostaria de saber se o senhor faz esse tipo de cirurgia. E obrigado pela atenção. Rita, doutor. Na pálpebra, na borda dos cílios, a gente tem umas glândulazinhas que produzem uma gordurinha que lubrifica o olho, tanto na parte inferior como na parte superior. E às vezes, por um excesso de gordura, a gente tem uma inflamação ali, porque tem algumas bactérias que vivem naquela região. E ao ocorrer essa inflamação, elas fecham a saída da glândula e aí começa a acumular uma secreção, formando um cisto. E as bactérias que estão ali, às vezes, entram e formam, às vezes, dá um inchaço grande, que a gente chama de ordelo, terçol. Depois de algum tempo, regredindo aquela fase aguda, pode ficar um cisto se não conseguiu expelir aquele ponto inflamatório. E dependendo do tamanho, se esteticamente incomoda ou se é muito desconfortável, há a indicação de uma cirurgia para a retirada daquele pequeno cisto. Ele pode ser interno ou externo, tudo depende do tamanho e do local que traz o desconforto. Mas geralmente essas cirurgias são tranquilas. São coisa cirurgias muito simples de fazer, né? cirurgias doutor? que seriam de ambulatório, vamos dizer assim, né? Muitas vezes sai no consultório mesmo. Não, faz no isso, consultório doutor? hoje, por uma série de razões, né, ligado, ou você tem um centro cirúrgico todo equipado e atende a todas as exigências da vigilância sanitária. Então, se você fizer uma cirurgia no consultório, tem uma responsabilidade muito grande em ter a retaguarda para o paciente se ele tiver algum problema. Então, alguns médicos têm um centro cirúrgico que dá para fazer naturalmente. Ou você vai até o hospital, mas é uma cirurgia que a gente chamaria de ambulatório, né? Boa noite, meu nome é Cristina. Doutor, descobri que tenho artrite reumatoide há 2 anos. É verdade que essas doenças também podem prejudicar os olhos? Sim, a artrite reumatoide é uma doença sistêmica e uma das partes que ela pode atingir é o olho, dando um quadro de uma inflamação dentro do olho que a gente chama uveíte. E às vezes pode ocorrer uma inflamação intraocular, dando uma reação que você tem que tratar com alguns medicamentos anti-inflamatórios e basicamente tratar da doença de base que é a artrite, né? Logo que ela falou da artrite reumatoide, né, que pode dar problemas assim, nos olhos, eu acho muito importante a gente falar da diabetes, né? Que o paciente diabético, ele é um paciente que ele tem que visitar o oftalmologista, mesmo que ele não sentir nada. Eu gostaria que o senhor desse esse recado para os diabéticos, doutor, que estão nos assistindo. O diabético é uma doença que ela atinge
os vasos, as veias, artérias, né, e terminações nervosas. E no olho, existe no fundo do olho, os vasos pequenos, né, aqui que aparece nessa região aqui, e na retina. E esses vasos, eles podem vir a ter pequenos pontos de sangramento e exudatos. Então, o que acontece é que isso, quando ocorre, leva a um borramento da visão com comprometimento. Doutor, mostra de novo que ele não mostrou lá. Vamos lá, mostra de novo. Aqui dentro do olho existe, na retina, uns vasos, tem artéria e veias, que quando ocorre um sangramento pelo diabetes, a gente chama retinopatia diabética, ela pode formar um novelozinho que sangra e vai espalhando aquele sangue. E na retina é como se fosse uma tela que recebe a imagem. Onde sangra, compromete a visão. Se for na periferia, ainda não tem problema. Mas se atingir a mácula, que é a área central da visão, há um comprometimento sério, com diminuição e comprometimento da visão. Então, o diabético, quando não é bem controlado, quando ele não segue a orientação do clínico, em termos de dieta, exercício, medicamento, ele pode, a longo prazo, vir a ter esses exudatos e sangramentos. E, assim, o paciente diabético, assim, teve um pico de diabetes, foi lá para 500, 600, teve um sangramento. Existe, assim, tratamento, doutor? É irreversível isso aí? Não. A primeira providência, naturalmente, é baixar essa taxa mais próxima da normalidade, que é de 70 a 100. Né? 500 é uma taxa altíssima. Clinicamente, ele vai ter uma série de problemas. E, se ocorreu o sangramento, existe alguns exames que você faz. Você faz um mapeamento da retina, você vai ver onde está sangrando e você pode fazer aplicação de laser fotocoagulando aqueles pontinhos ali, sempre preservando a área macular, que é a área mais nobre. Existem pacientes que chegam com sangramentos tomando praticamente todo o fundo do olho, então é feita uma programação pelo retinólogo, dele cauterizar todos os pontos que estão sangrando, preservando a área macular. A gente chama panfotocoagulação. Praticamente a pessoa reduz o campo visual a um ponto, como se fosse um tubo, porque toda a outra área foi queimada, diminuindo a visão. Então, a importância de quem tem diabetes se fazer preocupar o controle mesmo, né? periódico, porque se perceber isso cedo, você vai cauterizando alguns pontos, mas quando chega numa fase muito avançada, isso pode trazer um comprometimento sério. A Fofa também ligou pra gente. O senhor conhece a Fofa, né? Quem não conhece, né? Ela disse o seguinte: o programa, mais uma vez, está maravilhoso. E o que seria de nós se não enxergássemos, doutor? O senhor é um ótimo médico na área. E minha mãe, a dona Inês, que é sua paciente, quer te mandar um abraço também. Muito obrigado. Né? E dizer que o programa começou o mês de agosto muito bem. Obrigado, viu, Fofa? Mais uma vez, por estar sempre aí junto com a gente. Boa noite. Doutor, uso óculos. O meu nome é Diene, lá do Jardim Primavera. Então, a Diene diz o seguinte: que ela usa óculos porque ela tem miopia. Eu uso 1 grau em cada olho, mas só para longe. Tem cirurgia para corrigir isso, doutor? Ou eu vou ter que usar óculos e lente? A miopia, ela tem uma cirurgia que é feita na parte anterior do olho, que é a córnea, né? Essa parte transparente, que a gente chama janela do olho, entre aspas, né? E pode ser feita uma cirurgia, o LASIK ou o PRK. A faixa ideal é de 3 a 6 graus. Pode-se também fazer correções pequenas. E depende da idade também da pessoa. O ideal é acima de 20, 21 anos, quando já não está ocorrendo tantas variações de grau. É uma cirurgia que traz um conforto bom para o paciente. Depende de alguns exames para se analisar bem a topografia da córnea e ver a espessura. Existem os casos bons para se operar e os casos que às vezes deixam uma qualidade que não é o ideal. Antigamente se operava praticamente tudo.
Então, dependendo do grau, da medida do grau, da topografia, que é o mapeamento da córnea, às vezes pode ser indicado. Boa noite, doutores. Me chamo Andréia, tenho 43 anos. Já percebo, doutor, que para ler é só de longe, porque a minha vista fica muito embaralhada quando vou ler, principalmente quando está ficando ao entardecer, ao sair na rua. Preciso forçar muito a vista e até fechar os olhos para enxergar. Será que é isso? Pode ser até uma catarata que eu estou tendo. Muito obrigado, Andréia. Dentro do olho, existe um músculo aqui dentro do olho, que essa lente, o cristalino, tem um músculo ciliar aqui, que ele consegue focalizar 3 graus. Quando eu vou chegando perto dos 40 anos, ele perde 1 grau. Quando eu vou chegando perto dos 50, 2 e dos 60, 3. Então isso vem normalmente com a idade. E aquilo que eu conseguia focalizar sem nenhum problema, quando eu vou chegando perto dos 40 anos, eu vou notando que eu tenho que afastar para poder ler. 50 um pouco mais, 60 já vai lá na frente. Aí tem que levar um bambuzinho assim para poder para ler, né? Para poder ler. Ou então fazer o óculos para perto, né? E isso é natural, a gente chama isso de presbiopia, vem com a idade, é natural. Tem nada a ver com catarata, né, doutor? Não tem nada a ver com catarata. É um acontecimento normal na nossa vida, que após os 40 anos, principalmente os hipermétropes, vão sentir a necessidade, quem tem a hipermetropia, o grau positivo, vai sentir a necessidade de usar o óculos de perto. Mas tem gente que não tem nada. Quando o hipermétrope é aquele que tem grau positivo, eu tenho mais 1, não é? Então eu vou chegar perto dos 40 anos, eu vou ter que usar o grau de longe mais 1 e somar mais 1 sobre o grau de longe, que daria 1 grau para longe e 2 graus para perto. O míope, ele tem menos 1. Quando vai chegando perto dos 40 anos, eu tenho que somar mais 1 com menos 1. Mais 1 com menos 1 dá 0. Então o míope, ele olhando aqui, ele vê bem, porque ele tira o óculos e ele consegue. Né? Então existe até uma história que o pessoal às vezes fala, poxa, mas a minha avó, ela tem 70 anos, faz tricô, borda, faz ponto cruz, e sem óculos, sem nada. Eu que estou com 40, 45, 50 anos, já não consigo. E o que está acontecendo? O pessoal antigo vê e a gente não vê. O que ocorre? Provavelmente, essas pessoas de mais idade, elas vão desenvolvendo, quando a catarata vai se formando, ela vai dando uma densificação e vai mudando o grau seu de longe. E geralmente vai formando uma miopia. Então ela fica com dificuldade, como se fosse um míope, para enxergar longe, mais perto ela consegue ver. Então ela geralmente tem uma qualidade de visão boa perto, mas longe tem um pouquinho. Ela vai compensando, né, doutor? Mas vamos lá. Boa noite, doutor Eliane e doutor José. Parabéns pelo tema de hoje. Eu sou o Lorival, lá do aeroporto. Oi, seu Lorival. Minha pergunta é a seguinte. Eu tenho um pouco de dificuldade com o estudo de cores, né? Como isso já é considerado uma doença, doutor? Obrigado. Sim, existe uma dificuldade para reconhecer as cores que chama-se daltonismo. É uma alteração genética que é transmissível e, às vezes, algumas pessoas são portadoras e têm dificuldade de reconhecer o verde, o vermelho. Eles confundem as cores. E existe alguns graus de daltonismo ou dificuldade para reconhecer essas cores. Existe um teste que se faz, que se mistura as cores e colocam-se algumas letras ou números ou desenhos para a pessoa tentar identificar o que é. O daltônico, ele tem dificuldade de reconhecer algumas tabelas. Não é? O daltônico para dirigir não é fácil, né, doutor? Quando ele passa no semáforo, né? O que acontece é que, às vezes, o verde, para ele ganha uma tonalidade diferente. É como se você fosse ver uma televisão sem ser a cores, antigamente. E ele reconhece o verde como sendo uma outra tonalidade, o vermelho também. Então, ele já acostuma aquele padrão e ele sabe que aquilo lá é o verde, mas não é o verde real que uma pessoa que não é daltônica enxerga.
Mas parece que já existe uns óculos, não existe? Que para daltônicos. Que existe hoje isso. algum tipo de lente que consegue polarizar e transformar aquela cor que ele não consegue identificar na cor que realmente é. Então vamos lá. A Dona Odete ligou também, lá da Casa Marx, tá? Tendo com a Silvinha, Cristina, o Tiaguinho, toda a família está mandando um abraço para o senhor, né? Muito obrigado. Que o senhor é um ótimo médico e manda um beijo para a doutora Eliana também. E diz que a família gosta muito do senhor. Muito obrigado, né? Um abraço para todos. Um beijão para vocês, aí continue firme aí com a gente assistindo a TV Direta aí, viu? Muito obrigado mais uma vez, Dona Odete, por estar participando do nosso programa. O Roberto, aqui do centro, doutor, pergunta se já existe algum medicamento assim novo para a coriorretinopatia serosa central, que é uma doença que ele tem. Essa doença é uma doença que ocorre na retina, no fundo do olho, e atinge a mácula, e ela traz algumas alterações, e a pessoa passa... Como a mácula é a área, quando eu estou olhando num ponto, eu estou focalizando no meu olho, bem naquele local. E então a qualidade da visão que melhor é aquele ponto na mácula. E algumas pessoas têm algumas alterações, existem vários tipos que ocorrem ali na mácula. E isso dá a sensação da pessoa como se eu estivesse olhando com alguma mancha aqui no centro. Então, se ela pegar uma tela, que a gente chama uma tela de Ambos, um quadrado assim, e olhar, ela vai identificar no centro uma mancha. Então, ela tem uma dificuldade para reconhecer. Existe hoje alguns tratamentos, dependendo da definição, porque são vários tipos, não é um só. Dependendo do tipo, você pode fazer um medicamento que é feito dentro do olho, uma injeção intraocular, e que ele faz com que aquele local que está sofrendo alterações, que vai formando um líquido entre algumas camadas da retina, e que tenha uma reabsorção. Isso tem uma certa validade e uma certa melhora na acuidade. É necessário se fazer em média de 3 em 3 meses e por um médico especialista em retina e fazer o acompanhamento. Mas uma doença rara, sim, doutor? Está ligado a um pouco a algum tipo de degeneração, a degeneração macular relacionada à idade, e geralmente isso vem com o tempo, com a idade. Existem algumas pessoas que têm isso mais precocemente. Está um pouco ligado ao estresse, a alguma atividade que às vezes possa ter alguma alteração nesses tecidos lá no fundo do olho e que pode levar. Não é tão raro, não. Principalmente em clínica que atende idosos, é uma certa frequência. Certo. A Rosa, que dá bocoquinha, ela diz assim, que ela operou de catarata, operou um olho, e agora sente que o olho está meio embaçado. Ela foi ao médico, ele disse que ela está com pterígio, né? Gostaria de saber se o olho embaçado é pela cirurgia ou de catarata ou pelo pterígio que ela tem. São duas coisas distintas, né? O pterígio é aqui por fora do olho, aqui na córnea. Se ele estiver avançando, pegando bem o centro da pupila, então ele pode ser a causa. É comum, após a cirurgia de catarata, o implante da lente intraocular, onde você coloca a lente lá dentro do olho, ela tem uma cápsula que ela se apoia. E essa cápsula, às vezes, ela sofre uma opacificação pós-operação. Isso acontece com frequência, não é problema da cirurgia, a cirurgia pode ser muito bem feita, mas aquele local que a cápsula, onde apoia a lente, ela pode opacificar. Então aí há a indicação, se for uma opacificação da cápsula posterior, da aplicação de um laser, que a gente chama YAG laser, que faz uma abertura naquela cápsula que está opaca e pode melhorar. Outro fator seria que às vezes fica um grau residual. Mesmo fazendo todos os cálculos para implantar a lente intraocular, às vezes você fica com um astigmatismo ou um grau residual
que com a correção no óculos você consegue melhorar. Então, precisa ser bem analisado, ver qual é o problema. Porque, assim, cirurgia, qualquer cirurgia pode dar complicação, Pode, né, isso doutor? não é que foi mal feita, né? Não, toda cirurgia tem um certo risco, né? Aliás, quem falar que faz cirurgia e que não tem risco, a gente pode desconfiar um pouquinho, porque não existe cirurgia que não tenha risco. Existe uma série de fatores, ou na hora da cirurgia, ou no pós-operatório, que pode comprometer a qualidade da cirurgia, né? Principalmente na parte ocular, porque você busca a melhora da visão. Às vezes você retira uma catarata que já está tão opaca que você, quando vai examinar o paciente, você não consegue ver lá dentro do olho, o fundo do olho. Se esse paciente tiver uma alteração na mácula, como foi dito, essa alteração bem na área central, você tira a catarata que estava impedindo muito a visão, só que a área onde recebe a imagem, lá no fundo do olho, na retina, tem uma alteração. Então ela não vai conseguir captar a imagem que entra dentro do olho já sem a catarata e transmitir para o cérebro. Então isso é um dos fatores que às vezes frustra um pouco o paciente, porque antes da cirurgia não conseguia ver a alteração na retina. A hora que você tira a catarata e você olha, tem uma alteração de retina que impede uma melhora da visão. Eu sempre brinco com meus pacientes, eu falo assim, ó, tudo bem que o olho vê, mas quem enxerga mesmo é o cérebro. A imagem toda vai para o cérebro que vai formar a imagem, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, doutor, eu estou com um probleminha no olho, ou caiu a pálpebra, estou enxergando duplo, e o médico mandou vir no médico de cabeça, e meu problema é no olho, né? Justamente, a parte neurooftalmológica, neurológica, é muito importante, né? Tanto é que está extremamente... Com certeza. O nervo óptico sai, vai atravessar o cérebro inteirinho para chegar na região occipital. Então, tudo que acontece dentro do cérebro vai interferir na visão. Né? Mas vamos lá, ó. A Renata, aqui também do centro, liguei para parabenizar o trabalho do Dr. José de Souza. O senhor é um ótimo profissional, uma excelente pessoa para a nossa cidade. Muito um abraço obrigado. da Renata. Muito obrigado, Renata. Quantos anos o senhor já tem, doutor, de medicina aqui? Aqui, eu estou aqui desde 78, 1978. Já são 40 e poucos anos. Poxa vida, vai fazer bodas de ouro aqui pra gente logo, né? Boa noite, doutora Eliana e doutor José. Parabéns pelo programa de hoje. Gostaria que o doutor José falasse um pouquinho para as mães de bebês como elas devem ficar alertas para o glaucoma no recém-nascido, né? Porque às vezes os sintomas podem passar, né, desapercebido. Porque às vezes quando se faz o diagnóstico pode ser tarde. Muito obrigado, boa noite, sua Silvinha. Ó, Silvinha, obrigado, sentimos saudade das suas ligações aqui também. Falar um pouquinho, então, como a Silvinha falou, do glaucoma que os recém-nascidos podem ter, né, doutor? A gente chama de glaucoma congênito, quando a criança já nasce. E uma das características é que essa parte, a córnea, que é a parte aqui bem na frente do olho, se você comparar um olho que tem a glaucoma congênito e o que não tem, ele tem uma córnea grande, é um olho que a córnea a gente chama, é uma córnea bem grande, então isso você olha, você já vai perceber que existe uma alteração. E isso já vem, com o nascimento você já vai perceber. E aí você tem que fazer alguns exames, é uma gonioscopia, um exame que você tem que se fazer para ver aqui ao redor da íris, aqui existe um líquido dentro do olho, que ele é produzido e é drenado. E ao redor da íris tem um canalzinho, canal de Schlein, e às vezes, quando nasce, a criança tem uma obstrução nesse canal. Então isso vai dando um aumento de pressão dentro do olho, e que vai dar a megalocórnea aqui, e a criança vai ficar com essa visão comprometida por esse aumento da pressão lá no fundo do olho, comprometendo o nervo. Uma vez notado isso, tem que fazer uma intervenção com alguns exames sobre anestesia, que a criança é feita, e às vezes tem que fazer uma cirurgia que faz uma limpeza daquele canal,
para poder drenar o líquido e ter condições de pressão normal sem comprometer a visão. Mas tem o glaucoma do adulto também, né, doutor? É um outro tipo de glaucoma, né? O glaucoma congênito nasce e é percebido logo nos primeiros dias de vida. E é importante a intervenção mais rápido quando for feito o diagnóstico. O glaucoma do adulto, ele geralmente vai ocorrer depois dos 40, 50, 60 anos. Existe também alguns tipos de glaucoma, de acordo com a alteração que se tem aqui nessa área, onde é produzido o líquido e é drenado. E a gente não percebe, a não ser o glaucoma agudo, que é o glaucoma, a pressão normal do olho gira de 12 a 18, antigamente se considerava até 21 normal, hoje se considera um pouco mais abaixo. E a pressão aí 20, 22, 24, às vezes a gente nem percebe e vai convivendo com isso e ao longo prazo ele vai destruindo o nervo no fundo do olho. E a gente tem uma área de visão que a gente chama campo visual. E quando isso ocorre, cada olho tem o seu. Ele vai estreitando o campo visual, até chegar a uma fase que fica uma visão tubular. Quando isso ocorre, não tem retorno. Então, o importante é, periodicamente, se medir a pressão do olho e aí ver se essa pressão está alterada, acima de um certo nível, você tem que fazer alguns exames, fazer o diagnóstico e fazer o tratamento adequado com o uso de colírios, que existem vários tipos hoje. E quando você clinicamente não corrige a pressão a um nível normal, está indicado a cirurgia, que também existe vários tipos de cirurgias, quando não se consegue controlar com os colírios. Mas assim, numa consulta, um adulto que vai numa consulta oftalmológica de rotina, né, o oftalmologista mede a pressão. Uma consulta olho, ideal que você, como parte do exame, meça a pressão, a gente chama tonometria. Tem que medir a pressão do olho, principalmente acima dos 20 anos para cima, é aconselhável se fazer isso, não é? O Roberto, do Descanso, ligou e disse o seguinte: liguei só para mandar um abraço para o doutor José, porque gosto muito dele. Muito obrigado. Você vê que o senhor tem um fã-clube bom na cidade. Que bom saber, né? O Marcos, também da Santa Maria, disse que ele já passou em consulta, doutora, mais ou menos há 3 meses, fez todos os exames e tal, e vieram todos normais. Mas ele tem muita dificuldade para dirigir à noite. Ele tem 42 anos. Mesmo com os exames normais, ele ainda tem essa dificuldade. Ele gostaria de saber por que isso acontece. Algumas pessoas vão percebendo, quando são mais jovens, quando vão ficando um pouco mais velhos, que essa sensibilidade noturna de visão vai se alterando. Então, se os exames todos foram normais, né, como você está falando, é uma sensibilidade própria sua mesmo, né? Existem alterações que ocorrem na retina e que trazem diminuição de visão noturna e que dificulta muito a locomoção da pessoa. São pessoas, por exemplo, que devem evitar dirigir à noite, porque quando você recebe um farol, você tem um ofuscamento e a gente tem uma capacidade na retina, algumas células, quando ela recebe uma luz, um estímulo luminoso, elas têm um pigmento que se desfaz, depois ele se recupera. E à medida que a idade vai passando, o tempo de recuperação desse ofuscamento vai diminuindo. Então, algumas pessoas percebem isso mais cedo, outras vezes mais tarde. Mas, se sente isso, o ideal é ver a correção de óculos, se for preciso, porque à noite, por exemplo, o míope percebe mais dificuldade, ou se já tiver um início de uma opacificação no cristalino, vai ser maior ainda a dificuldade, ou se tiver um problema na retina, que vai acentuar ainda mais. Então, alguns cuidados têm que ser tomados. Agora, durante o dia é mais fácil, né? O ideal é você ter um óculos de sol, principalmente para dirigir, não é, doutor? Importante, durante o dia, com luminosidade, a qualidade da visão melhora muito.
Principalmente quem já está ficando com dificuldade de visão de perto. Se você chega num lugar com bastante iluminação, você consegue ver bem. Se você vai ficando num lugar com pouca iluminação ou à noite, vai trazendo a dificuldade para poder enxergar. Então, a boa iluminação ajuda. Agora, é muito importante você proteger os seus olhos, no caso do sol, dos raios ultravioletas. Então, você, usando um óculos de sol com filtro de raio ultravioleta, é importante, porque o raio ultravioleta do sol, ele vai trazer problemas na córnea, que é o pterígio, que um dos nossos telespectadores falou que teve. Depois vai trazer alterações no cristalino, que é a catarata, às vezes precoce, e vai trazer alteração no fundo de olho também, na retina, bem na mácula, comprometendo a visão. Então, o raio ultravioleta tem o UVA, o UVB, o UVC, eles podem trazer alteração. Daí a importância do uso de óculos com filtro de qualidade boa. Tem gente que vai na praia, né? Vê aquele povo vendendo óculos de sol, fala, vamos comprar um óculos de sol aqui na praia. Isso não pode, né, doutor? Infelizmente, alguns produtos não têm a qualidade indicada, né? Então, eles são escuros, mas não tem filtro. E ele engana o olho. Por Pior, quê? né? Pior, porque a pupila, aqui no centro do olho, ela funciona como uma máquina fotográfica. Quando você tem muita luminosidade, ela fecha. Quando você tem pouca luminosidade, ela abre, para tentar focalizar a imagem. E aí, quando você coloca um filtro escuro aqui, por exemplo, um óculos de sol, caiu a luminosidade lá, ela abre. Se esse óculos não tem a proteção de raio ultravioleta, a pupila abriu e aí todos os raios vão entrar dentro do olho, porque ele enganou a pupila. É pior ainda. E aquelas lentes coloridas que as pessoas usam para ficar com os olhos verdes, azuis, tal, isso não prejudica em nada? Tudo depende da qualidade da lente, né? A gente sempre precisa ver a qualidade. Existem filtros, por exemplo, para você guiar à noite, melhorar a visibilidade, um filtro amarelo, ele melhora a qualidade. Com neblina ou à noite, ele melhora a condição da visão. Estaria indicado na situação. Hoje existe na moda armações bonitas, lentes de cores variadas, né? Tudo depende da qualidade, naturalmente. Porque aí a pessoa chega em casa à noite, vai tirando a lente, vai tirando a hora que vê, né? Transforma, né, doutor? Muda muito. Mas vamos lá, boa noite. Primeiro, parabenizo o programa de hoje. Me chamo Adriana e tenho 45 anos. Pela idade, doutor, já estou ficando com as pálpebras caindo. Isso interfere na visão? Eu tenho a impressão que o olho vai ficando pequeno, vai escondendo os olhos. Eu preciso fazer cirurgia para isso, doutor, para diminuir as pálpebras? Tem risco afetar a visão? As pálpebras, com o tempo, a gente tem uma dobra na pálpebra e conforme a idade vai passando, a gente vai ficando com a pele mais flácida. Então, é comum aparecer uma dobra palpebral e às vezes ela vai se acumulando e vai fazendo um peso e realmente a pálpebra começa a ficar um pouquinho mais baixa e dá a impressão que fecha um pouquinho o olho. Farol baixo, né? Farol baixo, Dependendo do excesso de pele que existe, você pega a pele, segura ali, você vai ver que tem um excesso. Então pode ser indicado a retirada daquele excesso de pele. É uma plásticazinha que se faz nas pálpebras, né? E você pode retirar o excesso. Às vezes forma uma bolsa, que é uma gordura, que fica mais evidente aqui também em volta. Você aproveita para retirar o excesso. Precisa ser bem planejada, ser feita por pessoas que têm experiência, porque o que ocorre? Às vezes retira-se muito o excesso da pele. E às vezes a pálpebra que estava ficando fechada vai ficar mais aberta. E na hora de fechar, as pálpebras não se encontram. E aí fica uma abertura levando a um ressecamento do olho. Aí é outra doença. Aí é um outro problema. Você tinha um excesso cobrindo todo o olho, agora você tem pouco que não fecha o olho. Leva a um ressecamento, leva a um lacrimejamento e às vezes tem que fazer uma nova cirurgia para tentar colocar isso em condições que possa ter um movimento de piscar normal. Né? A Terezinha da Santa Rosa
diz que não tem diabetes, não tem doença, não tem nada. Mas mesmo assim ela tem uma baixa visão, doutor, muito importante. Isso pode ser de alguma outra doença sistêmica, assim? Existem muitas doenças sistêmicas que têm alterações nos olhos. A gente tem sempre que começar pelo mais simples. Então, um exame de rotina, você vai verificar a visão para longe, para perto, a visão de cores, ver se você tem algum grau para corrigir, ver a transparência da córnea, do cristalino, a qualidade da retina no fundo do olho. E tudo isso, vamos pensar que seja um pequeno grau a ser corrigido que não está sendo feito adequadamente, ou para longe ou para perto. Uma vez feito tudo isso, se melhorou a visão, é importante você pensar assim, mais de 90% você resolve com coisas simples. Algumas alterações têm que vão exigir um tratamento especial depois que se identifica qual é o problema. Mas é importante, Terezinha, é você procurar ajuda, né? Porque visto que existem, como o doutor mesmo disse, né? Mais de 90%, às vezes até tranquilo de resolver, e às vezes a gente fica pensando em coisas assim, tão mais sérias, né? E é algo mais tranquilo, né? A gente tem uma tendência a pensar no pior, né? Então sempre pensar que tem A uma pessoa tem situação uma dor mais de grave. cabeça, já fica pensando, ai meu Deus, será que não é um tumor, né? Ninguém pensa que é uma enxaqueca, uma dor de cabeça por tensão, né, doutor? Então, o bom é começar pensando pelo mais simples. E você vai eliminando as prováveis causas, e aí se chegar uma situação que você nota que no mais simples não resolve, você vai pesquisar para ver a causa que é. Assim, eu como neurologista, eu não posso também deixar de perguntar para o doutor a íntima relação que existem, né, entre as dores de cabeça, os problemas oftalmológicos. É muito difícil uma criança chegar para consultar comigo com dor de cabeça que não fale assim para minha mãe, já fui no oftalmologista. O senhor deve atender muito, né, doutor? É muito. É muito frequente, uma das queixas frequentes que leva o paciente ao médico oftalmologista é a dor de cabeça. E aí a gente tem que ver realmente que tipo de dor de cabeça, o que acompanha essa dor, a que hora que ela aparece, os outros sintomas que aparecem com essa dor de cabeça, e você tenta ver se há necessidade de correção de um grau ou não. Às vezes, um grau pequeno, numa pessoa muito sensível, com outras alterações, desencadeia um quadro de dor de cabeça. Ou, às vezes, um grau grande, você corrige, ou um astigmatismo importante, e você consegue aliviar a dor. Eu sempre falo, olha, se você tem esse grau, você vai usar durante alguns dias. Se não houver uma melhora, a gente vai ver de novo, e depois, provavelmente, você vai ter que afastar algum problema neurológico ou algum problema de seios paranasais, que pode ter uma sinusite, alguma coisa aqui ao redor do olho, que também leva a algum problema. Mas precisa depois ver o problema de uma forma mais ampla. Doutor, a Maria da Santa Rosa pergunta também quando que deve se levar uma criança ao oftalmologista? A criança, se ela não sente nada. Bom, o ideal, se você percebe alguma alteração, não tem idade. Pode ser um bebê que nasceu com alteração no olho, um glaucoma congênito, vamos pensar, né? Que logo ao nascimento você nota. E à medida que ela vai desenvolvendo a visão, no dia a dia, você vai vendo se ela tem alguma dificuldade, se tem algum desvio no olhar, se ela tem dificuldade para ver uma televisão, senta muito perto da televisão, se quando você chama ela está distante, ela não consegue te reconhecer ou reconhecer os brinquedos dela. E aí na fase pré-escolar, quando ela começa a frequentar a escola, que ela vai ter convivência com outras crianças, naquelas atividades que todos conseguem fazer, se ela não consegue estar atenta ou acompanhar o desenvolvimento da classe, seria importante nas escolas fazer um teste de acuidade mais simples possível, mostrando umas tabelinhas que tem uns desenhos, uma casinha, um coraçãozinho, uma bolinha, ou depois aquele E virado para um lado, para cima e para baixo, ou quando ela já reconhece os números, vê que número que ela está vendo, e você consegue fazer uma triagem de problemas em algumas crianças bem precocemente. E é importante que se faça isso, já que as crianças começam a frequentar a escola mais cedo,
reconhecer isso mais precocemente, porque se tiver algum grau para corrigir ou algum desvio, se você consegue fazer isso de 3 a 5 anos, é o ideal, que é a fase que você consegue recuperar um olho que às vezes tem uma baixa visão e o outro não. Porque chama ambliopia isso, né? E você tampa um olho que enxerga melhor para que o outro estimule a visão e uma série de cuidados que vão ter para essa situação. Muitas vezes a criança não vai bem na escola, está tendo problemas de aprendizagem e a gente vai ver, são problemas oculares, né, doutor? Isso acontece. E às vezes a professora, que é muito importante perceber essas alterações, e se ela puder fazer esses testes simples, que se pode fazer em toda a classe, ela vai perceber que aquela criança tem dificuldade para reconhecer. E aí a gente recebe crianças que são encaminhadas, porque a professora percebeu e pediu para a mãe levar o médico para fazer o exame. Primeiro, assim, tinha-se muito projetos escolares, né? Onde as crianças todas eram avaliadas, recebiam os óculos, fazia-se um... Né? Eu lembro quando eu vim para Mococa, o doutor Álvaro Ferraz, ele participava de um programa nas escolas, que era saúde escolar, que a Secretaria de Educação patrocinava, e que eram atendidas crianças de todas as escolas, depois de uma triagem feita ou por uma enfermeira, ou auxiliar de enfermagem, ou pelas próprias professoras que eram treinadas para fazer esse teste, que é um teste simples. Depois fazia o teste, aquelas crianças que tinham problemas faziam um outro teste depois isolado, e depois eram encaminhadas para o médico para fazer isso. Um programa muito importante, muito né, importante, de saúde pública, né? Doutor, as mães muitas vezes também questionam o fato das crianças ficarem assistindo muito televisão, fica no celular o tempo todo. Ah, mas será que isso não prejudica a visão, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso também. Hoje é uma situação assim muito comum. O excesso de uso de celular, videogame, computador, né? Tablet, todos esses recursos que hoje se tem. E tanto é que eu costumo brincar e falar assim, antigamente as crianças entravam no consultório, o menino segurando um caminhãozinho, uma bola, e fazendo questão de mostrar, a menina com a boneca e querendo mostrar. Hoje eles entram com o celular querendo mostrar. Ninguém né, do Wi-Fi, né? Então, em vez de entrar com a boneca ou com o carrinho, entra com o celular. E já sabe mexer na tela e fica mexendo o tempo todo. A mãe, para deixar ele quieto, ele fica lá mexendo. E com isso é um estímulo muito grande de passar grande parte do dia fazendo isso. Existem alguns estudos que mostravam que no Japão, que o pessoal tem acesso a muito desses recursos e fica muito tempo em frente à tela, há quase uma epidemia de miopia. E os japoneses têm uma tendência muito grande de ser míope, porque eles ficam muito tempo ligados a uma tela jovem. E isso provaram-se em alguns estudos que facilita o aparecimento da miopia, essa proximidade muito tempo de uma tela ou de um computador ou de um celular, a pessoa vai desenvolvendo e o olho vai ficando mais alongado, que traz a miopia. Então existem estudos hoje que já ligam o uso excessivo desses aparelhos celulares ou tablet ou jogos, que a criança fica muito tempo, e o desenvolvimento de miopia. Então, quer dizer, tudo tem um limite, né, doutor? Fica um tempo, para um pouco, até para lubrificar o olho, né? Isso é importante. Tanto é que se recomenda em pessoas que trabalham com o computador, que ficam muito tempo na frente da tela ou ficam lendo, porque normalmente ao conversar a gente pisca de 12 a 14 vezes por minuto. A gente pisca. Quando você está lendo ou está fixo numa tela de computador, a tendência é piscar menos, 3, 4 vezes por minuto. Isso leva a um ressecamento da córnea, essa parte anterior, porque a pálpebra não faz aquele movimento de distribuição da lágrima. E a gente fica atento e esquece de piscar. Leva a um ressecamento, leva a um ardor, cansaço visual. Então se recomenda. Cada 20 minutos que eu estou na frente da tela, eu paro um pouquinho, pisco, olho a distância, relaxo um pouquinho e volto a fazer a atividade. Quando é muito excessivo, quando o clima está muito seco, como nós estamos passando agora, ou ar-condicionado que cai a umidade relativa do ar, você pode também usar um colírio lubrificante, uma lágrima artificial.
Esses colírios lubrificantes não tem problema, pode ser usado assim de... Sim, esses colírios lubrificantes, também volta a falar, de boa qualidade, certificado, né? Porque precisa tudo ver a qualidade do produto que a gente vai usar. Mas, teoricamente, eu estando usando um colírio bom, lubrificante, pode-se usar à vontade. Então, foram feitos grandes trabalhos científicos para aproximar a qualidade desses colírios lubrificantes o mais próximo da lágrima que a gente tem. Então, eles trazem uma lubrificação, uma qualidade para o olho boa. Doutor, eu gostaria de perguntar, assim, de fazer uma pergunta que não veio aqui para a gente, mas é muito importante para que as pessoas que estão nos assistindo, em relação ao corpo estranho. Muitas vezes a pessoa está distraída entre um mosquitinho, né, no olho, ou mesmo, assim, essas pessoas que trabalham com soldas, essas coisas, e aparece esse corpo estranho no olho. E o que fazer como primeiro atendimento? Então, a pessoa pode jogar água, tem que fechar, pode pingar colírio. Eu gostaria que o senhor desse esse tipo de orientação para os nossos telespectadores. É muito comum o corpo estranho no dia a dia, desde no ambiente profissional, o pessoal que trabalha em serralheria, o pessoal que trabalha em indústrias mecânicas, né, o jato de pintura, ou alguma outra atividade que tem que se usar o óculos de proteção. Isso é muito importante. Né? E o óculos de proteção, às vezes, ele fecha, mas quem mexe com jato de areia ou jato de... Aquilo forma um rodamuinho que aquilo entra, e às vezes ele entra até por cima do óculos de proteção. Né? Então, o princípio básico é usar o óculos de proteção. Quando cai alguma coisa no olho, o primeiro contato, a primeira medida, aliás, seria tentar você fazer, por exemplo, se caiu um corpo estranho sólido ou foi algum líquido, alguma coisa, é você lavar os olhos. Se é um produto químico, você deve que enxaguar os olhos com água o mais rápido possível para diluir aquele produto e eliminar o que for possível. Né? Então aí o uso de ou uma água limpa, filtrada, se você tiver, você coloca na mão, abre os olhos, pisca, ou às vezes num copo mesmo, coloca e abre os olhos, ou joga água dentro do olho, tentando remover. Isso é um primeiro cuidado. Depois, se consegue se visualizar o corpo estranho e ele está fixo, é bom não mexer. Porque às vezes tem muitos curiosos que vão lá e ficam tocando no corpo estranho, e às vezes machucam mais do que consegue fazer. Né? E aí deve procurar um recurso médico adequado para tentar retirar. Oi, doutora. Eu tenho diabetes e tenho muita coceira nos olhos. Todos os dias, muita dor de cabeça. Isso pode ser algum problema de vista? Eu me chamo Sueli, moro na Vila Santa Rosa. A diabetes dá coceira nos olhos, assim? A diabetes não é habitual dar coceira nos olhos. Não é uma das características do diabetes. O que pode, às vezes, vamos pensar pelo mais simples. Se você tiver um grau que não está sendo corrigido, leva a cansaço, ardor, desconforto ocular. Se você tem algum tipo, uma alergia ou conjuntivite, você vai ter... A primeira reação nossa é coçar o olho. Porque dá aquele ardor, dá aquela vontade de coçar, e a gente leva a mão e coça. Quanto mais eu coço, eu libero uma outra substância chamada histamina, que aí vai dar uma reação inflamatória. E às vezes chega a formar até... o olho fica vermelho e salta a conjuntiva, que é essa pelinha que cobre o olho, forma uma bolha aqui que impressiona. Então, evitar coçar os olhos. Se tiver uma conjuntivite, vai estar irritado o olho, vai dar sensação de desconforto. Se tiver secreção, isso tudo vai levar a algumas alterações. Não sendo isso, o ideal seria fazer o exame e ver o que está acontecendo realmente. Mas não é característica do diabetes da coceira. Tomar muito cuidado com as conjuntivites, lembrando que as conjuntivites são doenças infecciosas que passam de uma pessoa para outra, né? Principalmente em crianças.
Às vezes a pessoa fala, mas eu estou com conjuntivite, preciso ficar afastado da escola, do trabalho? Precisa, né, doutor? Senão... Principalmente criança, né? Que não vai ter o cuidado de evitar levar a mão aos olhos, e com isso ela passa para outras coisas e outras crianças vão. Então, num berçário, numa escola infantil, por exemplo, uma criança com conjuntivite, se você não tomar o cuidado adequado, aquilo passa para a classe toda. E é às vezes uma virose, uma bacteriana, porque você passa a mão no olho, toca aqui, o outro vem, toca e vai, ou usa um paninho, alguma toalha, alguma coisa em comum, aquilo espalha tudo. E mesmo em casa, né? A mãe, quando chega no consultório com uma criança com conjuntivite, ela agarrando a criança, encostando a cabeça, fala, a próxima vai ser a senhora que vai ter a conjuntivite. Porque a proximidade leva a passagem, né? De um olho passa para o outro, ou para as pessoas que a gente tem mais contato. E vai, mais uma vez, a importância de se lavar as mãos. Né? Eu acho que uma das santo remédio chama água, sabonete, lavar as mãos várias vezes. Se a gente lavar as mãos com água e sabonete várias vezes ao dia, muitas das doenças a gente evita. Porque a mão nossa está em contato com várias coisas. Você sai na rua, você toca em dinheiro, que é importante, mas é uma das coisas mais contaminadas que tem. Vai tossir, põe a mão. Vai tossir, põe a mão, e depois dá a mão para o outro. E ele pega na mão, toca no corrimão, vai abrir uma porta, toca, e faz. Então a mão da gente, sem perceber, se for fazer uma cultura no laboratório e ver o que tem de bactéria variada, é enorme. E aí quando chega ali, eu pego e levo a mão aos olhos. Então uma das principais causas de infecção ocular é a mão nossa mesmo. Então lavar a mão, tanto em hospitais, fora de hospitais, criar o hábito de lavar a mão antes de se alimentar, chegou em casa da rua, lave as mãos com água e sabonete. Não precisa ser loucura não, mas criar o hábito de lavar as mãos traz muito benefício. Cansou, doutor? Olha, a hora se vai, mais uma vez, né? A gente vai terminar o nosso programa Saúde. Eu gostaria aqui de registrar mais uma vez os meus agradecimentos ao Dr. Zé de Souza, que sempre solicitado, vem com o maior carinho até a TV Direta, né? E parabenizá-lo mais uma vez pelo seu trabalho. Eu vejo que o seu fã-clube é grande aqui. Muito obrigado. Né? Mas também fruto de quase 50 anos de trabalho, né, doutor? E o que eu posso desejar é mais 50 anos de trabalho aqui junto a gente, aqui, que é importante. Eu falo assim, que essa geração de médicos comprometidos, de médicos que vê no paciente, né, aquela pessoa que realmente precisa ser cuidada e não a doença dele. É muito triste, mas a gente vê que está diminuindo muito, né? Que hoje em dia se formam muitos profissionais, mas a gente vê que não é igual como era antes, né? Então eu vejo assim que essa geração do senhor, essa geração que realmente representa a medicina, tem que seguir de exemplo para as gerações que estão por vir. O comprometimento com o paciente, com a especialidade, o estudar, o querer ser sempre melhor para o paciente. Né, isso é importante. E esse vínculo a gente tem que manter e fortalecer cada vez mais. E a gente percebe que ainda tem muitos profissionais que têm isso e bem fortalecidos na nossa cidade. Então, eu deixo aqui meu respeito, minha admiração, que o senhor volte muitas e muitas vezes aqui na TV Direta. E deixo a palavra para suas considerações finais. Eu quero agradecer o seu convite para estar mais uma vez aqui e agradecer a todos que nos ouviram e viram e que participaram com as suas perguntas. E é um prazer muito grande poder falar alguma coisa sobre a oftalmologia num programa como esse. Gente, e a todos vocês que nos ajudaram mais uma vez a construir o nosso programa Saúde, deixou registrado aqui. Meu muito obrigado, um beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Até mais.
A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Centro Regional de Nefrologia. Atendimento humanizado. Estrutura voltada ao bem-estar do paciente, com os mais modernos equipamentos e uma equipe formada por mais de 30 profissionais altamente qualificados. Tudo isso faz do CRN a clínica de maior referência para pacientes de São José do Rio Pardo e região que necessitam de tratamento de hemodiálise, além de doenças relacionadas aos rins. Atendimentos realizados com hora agendada, evitando longas esperas para consulta. Comprometimento e respeito com os pacientes. Centro Regional de Nefrologia. Referência em nefrologia e hemodiálise para São José do Rio Pardo e região. Mobiliar a casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. No Palácio Móveis, os preços são os melhores. A qualidade e garantia dos produtos você já ouviu falar. Por isso, quando chegar a hora de mobiliar ou renovar os móveis de sua casa, converse com nossa equipe. Estamos na rua Carmo Taliberti 391, Centro, Mococa. Fone 19 3656 0958. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. TVD, emissora da Sociedade Direta de Comunicação Limitada Mococa, Estado de São Paulo. Filiada à Boa Vontade TV, da Fundação José de Paiva Neto. Voltamos a qualquer momento com nossa programação, aqui no canal 21, para Mococa e toda a região. TVD, aqui você se vê.